E chegou a hora de nós começarmos a colocar isso em prática. Vamos a nosso primeiro exercício utilizando o Visual Studio 2022. Bora direto para o código. Esse é o exercício que está proposto para vocês aí. Nós vamos elaborar um programa do tipo console que leia dois números e mostre a soma e a subtração e a multiplicação. Soma, subtração, divisão e multiplicação. Vamos para o Visual Studio ver como é que fica isso. Vamos abrir aqui o Visual Studio. Visual Studio, digitou errado aqui, vamos lá. Visual, aqui, já apareceu aqui na tela. Visual Studio. Vamos criar agora um novo programa. Ó, clicando aqui em criar projeto. C Sharp, Windows, é um projeto de console, é o que está sendo pedido ali. A gente vai utilizar o aplicativo de console do .NET 6. Escolhemos aqui próximo. Vamos chamar de exercício 1. Só exercício 1, beleza? Vamos escolher aqui o botão próximo. .NET 6, aquelas condições que a gente já tinha usado. E beleza, ele vai criar o projeto. Então, a condição para a gente criar esse projeto, esse programa, pelo que vocês lembram lá, a gente tem que elaborar um programa do tipo console. Então, já criamos o programa do tipo console. Chamamos ele de exercício 1. Esse programa ele lê dois números, então ele vai ter que fazer uma leitura, uma captura de valor que o usuário vai digitar. E vai mostrar, quando o usuário digitar o segundo número, ele precisa mostrar então a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação nessa sequência. Soma, subtrai, divide, multiplica. No Visual Studio, a gente já vai direto para o ponto aqui. Ó. Vou apagar essa tela, que vocês já sabem que eu já apago ela sempre. Eu chamo aqui um console.readKey, só para ele ficar aguardando o meu comando lá para finalizar. E aqui em cima a gente começa a escrever. Como ele vai receber dois valores, dois números, né? Depois a gente vai testar, vai fazer alguns refinamentos nesse programa, né? De permitir ou não alguns caracteres. Se a gente vai avançando mais adiante, lá para frente, a gente trata essa questão. Mas aqui agora a gente vai criar duas variáveis. Uma variável para o primeiro valor, uma variável para o segundo valor. O nome da variável precisa ser um nome que pode ser com letra minúscula, a variável não pode começar com um número, não pode começar com um caractere especial nessa linguagem de programação. Ela pode ter número no meio da variável ou no final da variável, mas ela não pode começar com um número. E a gente vai dando essas dicas também aqui na medida em que a gente vai usando a linguagem. Então eu vou criar uma variável chamada número 1, ou primeiro número, poderia ser também. Não vou atribuir valor nenhum para ele, simplesmente vou colocar número 1, e aqui ele já sugeriu o número 2, eu vou usar essa sugestão mesmo, beleza? Agora no próximo a gente tem que pedir para o usuário digitar esses números. Na medida em que ele digita esses números, a gente já atribui a essas variáveis. Essa é uma forma de fazer, tá? Existem 1000 maneiras de preparar aí a nossa vitamina diária lá, a vitamina matinal. Então, cada um faz de um jeito, mas essa aqui é só uma opção. Número 1, número 2. Vamos ler o console. Então, para ler o console, escrever no console, para que o usuário digite o valor do primeiro número. Digite o primeiro... Digite o primeiro número. Digite o primeiro número. Dê um espaço. Coloquei 2 pontos, dei um espaço e coloquei um ponto e vírgula aqui. O valor que o usuário digitar, eu vou armazenar na variável número. O valor que ele digitar, vou armazenar na variável número. Portanto, o número recebe, o sinal de igual aqui está dizendo que recebe o que o usuário digitar na tela, console.readline. Se a gente só passar o mouse aqui, ó, a gente vai ver que ele está dizendo read leu uma linha dos caracteres a partir daquele ponto de entrada, o streaming a partir daquele ponto de entrada. Então, onde o cursor começar a piscar, o usuário vai digitar os números e esta função, este método da classe console, o método readline, vai capturar essa entrada de dados e vai armazenar na variável número 1. Só que aqui a gente já vai começar a ter um problema, tem a ver com linguagem de programação. Vocês estão vendo que aparece uma linhazinha vermelha e ele está dizendo, olha,
eu não consigo converter implicitamente o tipo string, que é o que é lido pelo teclado. O teclado só lê string, só lê texto. Ele não sabe, por exemplo, né, a leitura do teclado não sabe que o 7 é um número 7, é um inteiro, ou 7,3 é um decimal ou um ponto flutuante. O teclado não conhece isso, ele não sabe disso. Então, o sistema não sabe disso, né? Então a gente precisa dizer para ele, olha, isso que você está recebendo é um texto, como ele está dizendo ali, ó, é um string, e esse string a gente vai converter em inteiro. E convertendo em inteiro, a gente armazena na variável número 1, porque a variável número 1 é do tipo inteiro, ok? É porque nós estamos trabalhando numa linguagem de programação que é fortemente tipada, ela é muito rigorosa com relação aos tipos dos elementos aqui, das variáveis e tudo mais. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui para resolver? A gente vai ter que converter esse resultado em inteiro para poder armazenar lá no inteiro. A gente vai usar uma técnica aqui, que é uma técnica de conversão. Eu vou direto para que vai funcionar e mais adiante no curso a gente vai usar outras opções. Aqui eu vou usar uma classe chamada convert. E essa classe convert, ela tem um método chamado toInt de 32, veja. toInt de 32. Esse método, só de passar o mouse aqui, ele já vai dizer para a gente, né? Já está dizendo, ó. Ele converte um texto, uma string, representado para um número equivalente a 32 bits, inteiro de 32 bits. Ele converte um texto em um número. Óbvio, né, gente? A gente não vai conseguir traduzir, o camarada escreveu lá XPTO e eu vou converter XPTO para um número. Não é disso que a gente está falando. Ele vai converter o número, o texto 7 no número 7. O texto 32 no número 32, né? O texto na forma de número, né? Mas o teclado entende que aquele número 32 que o usuário digitou é um texto. Então eu preciso converter esse texto para inteiro para depois de converter, armazenar na variável número 1, que é a variável que você está vendo ali, certo? Esses detalhes eles vão ficar menos evidentes na medida em que a gente vai andando aqui. Esses detalhes vão deixar de aparecer, eles vão deixar de aparecer a hora dessas aqui. A gente vai mais se preocupar com a resolução do problema, tá? Mas isso aqui tem a ver com a linguagem de programação, que a gente escolheu fazer lógica de programação com linguagem de programação. Então a gente precisa conhecer um pouquinho da linguagem para poder resolver esse nosso problema aqui, certo? Muito bem, então convert.toInt32, está vendo que está dentro do parênteses aqui do convert do toInt32, o console readline, ou seja, aquilo que o usuário digitou lá no prompt de comando, certo? Se eu fiz isso para número 1, eu preciso fazer a mesma coisa para o número 2, console.writeLine, eu vou dizer para o usuário assim, ó, digite o segundo número. Digite o segundo número, coloca 2 pontos, bota um espacinho, ponto e vírgula, e na linha de baixo ele vai sugerir para a gente, ó, número 2. E perceba que ele já sugere que a gente faça um convert.toInt de 32, pegando lá a mesma estrutura que nós fizemos na linha anterior. Veja, essa vantagem é do IDE, ou seja, o ambiente de desenvolvimento integrado, que é o Visual Studio Community 2022, tá? Tem outras ferramentas que faz a mesma coisa, faz desse jeito, tá? Mas o IntelliSense do Visual Studio é muito, muito fenomenal, é muito sensacional. Bom, o que significa aqui, gente? A partir da linha de número 12, quando a nossa execução passar pela linha de número 12, chegar na linha de número 12, eu já tenho armazenado o número 1 e o número 2 nas respectivas variáveis, certinho? Não precisamos fazer esse teste ainda, mas a gente já poderia imprimir na tela o número 1. Se a gente imprimir o número 1, eu vou usar essa sugestão dele aqui, tá? Ó, o número 1 mais o número 2. Vamos ver o que acontece se nós fizermos isso. Toca na tecla F5 no seu teclado ou clica no botão executar aqui do exercício 1. Veja, aparece para o usuário a mensagem: digite o primeiro número, 45. A gente vai aqui para o teclado, 45. Digite o segundo número, 21. Enter. E ele já mostra a soma. Foi isso que ele fez lá, ó. Ele já mostra a soma do número 1 com o número 2. Certinho? Então, significa que os valores já estão chegando para a gente aqui. Mas agora, bora resolver o problema? Primeira coisa que ele quer é que a gente faça a soma dos dois. Tá aí a soma.
certo? Próximo caso lá, o que ele pediu para a gente? Vamos ver aqui. Próximo caso, ele quer que a gente subtraia um pelo outro. O primeiro número pelo segundo número. Então, na linha de baixo, console writeLine, número 1 menos o número 2. Parece até que ele está ouvindo a gente falar, né? Número 1 menos o número 2. Então, já vai aparecer um pelo outro. Console writeLine, número 1. Agora ele já não sugeriu porque já tinha as duas opções. Nesse caso, multiplicado, que eu usei aqui o asterístico, multiplicado pelo número 2. E por fim, console ponto writeLine, o número 1 dividido, só a barrinha aqui, ó, pelo número 2. Certinho? Só isso aqui já vai trazer todos os resultados para a gente. Mas eu quero que esse resultado apareça de uma forma mais elegante. Vamos começar a trabalhar o nosso código para aparecer o resultado mais bonito lá no final, né? A gente pode adicionar aqui, ó, a expressão adição. Adição, 2 pontos, espaço. Coloca um sinalzinho de mais aqui para poder concatenar também com o texto. Será que isso aqui vai dar certo? Será? Vamos experimentar? Olha o que pode acontecer, veja. Olha o que aparece. Ele pede o primeiro número, 12. Segundo número, 65. E ficou assim, ó, adição 1265. Espera aí, ele não fez o cálculo, ele só somou como se fosse texto. Por quê? Olha que interessante aqui, ó. Ele somou esse texto. Já que está somando um texto, ele está colando um texto no outro, somou adição com número com outro número, ele vai entender que tem que fazer só dessa forma. O que a gente precisa fazer? Vou colocar 2 parênteses aqui, ó. Vou colocar o número 1 mais o número 2 entre esse par de parênteses que está aparecendo em destaque, para que ele primeiro faça esse cálculo e depois ele adicione o texto com o resultado. Vamos perceber? Vamos ver? Pressionei a tecla F5, lá está, vou colocar o primeiro resultado, 12, 32, veja agora, ó, adição, 44, menos 20, 384 e 0. Enfim, vamos ver a próxima parte aqui. Ok? Se isso deu certo ali, isso vai dar certo aqui também, ó. A gente vai escrever aqui embaixo subtração. Subtração, 2 pontos e espaço. Também vou colocar entre parênteses este e este daqui. Ok. Opa, faltou o sinal de mais aqui para poder concatenar, somar um texto com aquela minha representação do resultado da operação. Já vou aproveitar e colocar ele bem aqui assim, ó. Colocar essa concatenação bem aqui. Aqui, no caso, fica a multiplicação, 2 pontos, espaço, só para aparecer bonitinho. Aqui a gente abre parênteses e ali a gente fecha o parênteses. E por fim, não menos importante, olha que legal, a gente vai colocar divisão. 2 pontos, espaço, coloca o sinalzinho de mais, abre parênteses e fecha esse parênteses aqui. Olha agora como ficou. Se nós mandarmos executar, nós temos o primeiro número. O primeiro número vai ser 45. E o segundo número, 5. Dei um Enter e aí traz o resultado para a gente lá. Adição 50, 45 mais 5. Subtração 45 menos 5. Multiplicação 45 vezes 5. E divisão 45 dividido por 9. Ok? Esse então foi o nosso primeiro exercício aqui do nosso curso de Lógica de Programação com C#. Espero que você tenha feito. Se não, faça de novo, refaça o exercício, faça os passos por sua conta aí e até a nossa próxima aula.